Israel só conseguirá atingir seu objetivo se envolver os Estados Unidos. Por uma razão muito simples, militar. Porque Israel não tem bombas para penetrar profundamente no solo e atingir as instalações iranianas. Então, é uma provocação explícita para puxar os Estados Unidos e, portanto, o mundo para uma guerra de larga escala. Então, é de se pensar o que passa na cabeça de uma pessoa que toma essa atitude. O que ele está esperando conseguir? Ele está esperando que os Estados Unidos entrem e que a guerra se torne generalizada? É isso que a pessoa está esperando? Assim, Pondé falou no relatório do Mossad. Esse relatório do Mossad me lembra, sabe o quê? Guerra do Iraque. Exatamente a mesma coisa. Apareceu lá o Colin Powell dizendo, eles têm aqui armas químicas, eles têm aqui armas de destruição em massa. É isso. Quer dizer, você inventa um negócio, tá certo? Diz que o serviço secreto é super bom para simplesmente destruir a ordem internacional. Destruir, porque assim, se um país ataca o outro simplesmente porque pode, não tem mais regra, gente. Não tem mais regra. Qual é o único país que tem arma nuclear na região? É Israel. 90 ogivas. Só Israel tem. Qual o único país que não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? Israel. E a única resposta que Israel tem sempre, e eu digo Israel, eu digo Benjamin Netanyahu, porque não é o povo de Israel, é esse governo, que é um governo genocida, a única resposta é guerra. Em nenhum momento Benjamin Netanyahu sentou numa mesa para negociar. Nunca tem saída diplomática, sempre a saída é guerra. Sabe por quê, cara? Porque fazendo guerra, você produz o teu inimigo e a guerra não acaba nunca, que é o objetivo do Netanyahu. Por quê? Porque daí ele não sai do poder, né? Ele não vai ser processado, né? Ele não vai, talvez, ir para a cadeia, que é o que acontece, porque não vai ter eleição, né? Então, você produz a guerra para que a guerra continue. Agora, nesse momento, nós estamos correndo um risco existencial do planeta. Porque se os Estados Unidos forem trazidos para a guerra, onde nós vamos parar? Pois é, uma boa pergunta essa do comentarista aí do Jornal da Cultura. Onde nós vamos parar? Onde eles querem que nós pare? Essa é a pergunta certa desse signo da morte chamado Benjamin Netanyahu e Donald Trump. São duas figuras nefastas que não têm alma, são seres que não têm alma, que matam crianças, que matam velhos, que matam pessoas doentes. E você viu ele andando nos escombros, lá onde caiu o míssil em Tel Aviv, ele com a cara de ironia, ele estava praticamente rindo, ele gosta da guerra. Ele voltou ao governo para ter guerra. Eles querem fazer uma terceira guerra mundial, essa é a vontade do Donald Trump. Por isso ele falou em invadir a Groenlândia, ele falou em tomar o canal do Panamá, ele falou de tomar o Canadá, ele mudou o nome do Golfo do México, e ele é uma pessoa que tem o signo bélico, todos os dois têm. E como o comentarista disse aí, Benjamin Netanyahu faz tudo isso, não é porque ele está preocupado com o povo do Irã, nem com bomba atômica. Ele tem bomba atômica, ele é um risco ao mundo. Porque ele quer que o Irã não tenha bomba atômica, se envolvendo com a soberania de outro país, que não é da conta dele. Ele não é o dono do mundo, apesar de dizer que é judeu acima de tudo. Aquelas profecias não funcionam mais. Eles vão esperar o Messias até o fim dos milênios e o Messias já veio e eles descartaram, mataram, não quiseram receber o Yeshua, Jesus Cristo. E eles querem fazer uma terceira guerra porque eles acham que um Messias ainda vai vir para eles ficarem acima das nações. Estados Unidos e Israel, os dois dominando o mundo. Esse é o sonho do Trump, né? Todas aquelas teorias da conspiração do QAnon que tem nos Estados Unidos, eles acham que Estados Unidos e Israel vão dominar o mundo. Essa é a vontade. Eles são um risco contra os vizinhos. Eles estão dizimando o povo palestino, que é o povo original da Bíblia. Aquele Israel que tem na Bíblia era a Palestina antigamente, toda a Palestina. Depois foi que a ONU criou, em 1948,
estado aí que é um estado da ONU, não é mais aquele Israel bíblico descendente de Jacó. São os sionistas que criaram esse estado. Aí fica aqui o presidente da Confederação de Israel no Brasil, dando entrevista, criticando o governo Lula, criticando o Lula e defendendo as barbaridades. E a imprensa é assim: soltou um foguete, um traque que cai em Israel. Ora, estão atacando, é os terroristas. Israel bombardeia, destrói tudo. Você vê as imagens, os cenários, prédios destruídos, crianças ensanguentadas. Eles arrasaram a faixa de Gaza porque eles querem tomar o território. Não é só por causa do Hamas, não. Aí eles dizem, não, é uma guerra preventiva. Se matar um israelense, acabou o mundo. Agora, se Israel já matou 37 mil pessoas, não, aí é uma guerra preventiva. Ou seja, são hipócritas e são signos da morte. Eles são um perigo, o risco àquela região e querem fazer uma guerra, terceira guerra mundial. E a Europa, que está sendo covarde na guerra da Ucrânia e de novo covarde nessa guerra que Israel está fazendo contra os vizinhos, vai pagar um preço muito alto, porque depois que eles derrubarem o Irã, se conseguirem derrubar o Irã, o Trump vai querer colocar ordem na Europa e a Europa vai ter que fazer o que o Trump quiser. Eles vão ficar debaixo do pé, humilhados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já manda na ONU e eles vão mandar em tudo. Vão mandar na Europa, vão mandar. Não vão conseguir mandar na Ásia porque a China não baixa a cabeça, mas na Europa eles vão mandar. E depois, um dos alvos é a América do Sul, é a Venezuela, é o Brasil. O Brasil, se ficar calado, vai ver depois que eles tomarem o petróleo iraniano, eles vão tentar tomar o petróleo da Venezuela. Então, os sionistas, cabalistas, do gabinete de segurança do Benjamin Netanyahu, eles estão planejando ainda achando que um Messias vai voltar. Eles querem provocar. Eles é que têm a bomba atômica. Eles que não assinaram o tratado para acabar com as bombas atômicas. Eles é que são um risco. Eles não mandam no mundo, mas querem mandar enquanto as potências se calam. É aquela velha história que diz: quando você vê o seu vizinho apanhando, você fica quieto, o próximo a apanhar vai ser você. Porque você não ajudou o seu vizinho, quando você precisar, você não vai ter nenhum vizinho para lhe ajudar também. Isso vai acontecer com a Europa, isso vai acontecer com a Turquia, isso vai acontecer com a Rússia, com todos. Eles vão derrubando um a um. Israel que atacou o Líbano, Israel que atacou a Síria, Israel que atacou a Palestina, Israel que ataca a Cisjordânia, Israel que está atacando agora o Irã, que ataca o Iraque. Eles que vão tomando território, baseados em falsas profecias, profecias ultrapassadas que não valem mais. Eles recusaram, o Messias já veio, eles não vão, pode esperar o Messias, não vem mais, o Messias já veio. E eles recusaram, rejeitaram, mas eles querem um Messias que não morra, como eu vi um rabino dizendo num podcast. Eles querem um Messias que coloque os judeus acima de tudo. Os judeus que ficaram milionários, eles vivem uma vida luxuosa em Tel Aviv, com dinheiro dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, com toda essa história de povo prometido, que são povo de Deus, então eles vivem no luxo e na riqueza, enquanto os palestinos passam fome, morrem de sede, morrem de doença, morrem sem atendimento. Esse é o povo que diz ser o povo de Deus, mas não é. Observe a realidade. Eles querem proporcionar uma guerra mundial. E por isso que eles têm raiva do Brasil, porque o Brasil só tem esses antipatriotas que vão lá. Agora, uma coisa que eu acho engraçada, os prefeitos que estão lá no bunker, por que será que o senador Flávio Bolsonaro não foi junto? Porque, né, o Bolsonaro não pode ir por causa do passaporte. Mas por que o Flávio Bolsonaro não foi? Porque ninguém da família Bolsonaro não está lá. Eles sabiam dessa trama toda do Benjamin Netanyahu para as autoridades ficarem presas no bunker lá. A Palestina é a verdadeira terra de Jesus. Por isso que eles rejeitaram. Eles diziam: não é esse o Nazareno? Nazaré era lá no norte. Não é esse o Nazareno, filho de José? E os rabinos tramaram para que ele fosse morto. Fosse morto, e depois todos os apóstolos também foram mortos. Então, o judaísmo, eles se acham acima de todas as religiões. E vai aqui, os antipatriotas se vestem com a bandeira de Israel achando que judaísmo é cristianismo. Não é. Tem a origem. Ter origem é uma coisa. Agora, ser aquela vertente é completamente diferente. O judaísmo não
se relaciona com o cristianismo. Tem judeu cristão, ou seja, rabino que se converteu ao cristianismo, que mistura as duas coisas, mas é muito pouco. Israel, a predominância é o judaísmo. Assim como o islamismo também não tem nada a ver com o cristianismo. Por falar em um Deus, um patriarcado, um Deus criador, não quer dizer que seja o mesmo Deus do cristianismo. Eles recusaram, se renegaram, os fariseus renegaram Jesus e esperam o Messias deles para eles ficarem acima das nações. Agora calcule aí, esse domo de ferro e todas essas bombas, quantos bilhões custam, enquanto crianças morrem de fome sem atendimento na faixa de Gaza, que eles não querem dar nem água, dão uma comida velha como se fosse para cachorro, estão gastando bilhões com essa guerra que eles começaram propositalmente. Não foi para prevenir nada. É a mesma mentira. Tem um jornal aí de 1989 que já fala, tinha uma manchete lá de um jornal israelense dizendo: o Irã já está prestes a concluir a bomba atômica. Em 1989, sempre as mesmas mentiras. Eles podem ter bomba, eles podem fazer com o urânio o que eles quiserem, mas os outros não. Eles não são donos do mundo. E as potências, a ONU e todas as outras organizações que estão se calando vão se arrepender, porque depois isso vai ser um problema. A sede e a ganância do Benjamin Netanyahu não vai parar aí. Até porque se a guerra acabar, ele perde o apoio. Então, ele vai inventar novas guerras depois do Irã. Vai ser os vizinhos que estão se calando. Talvez o Paquistão, que está em guerra com a Índia aí, que a Índia é aliada dos Estados Unidos. E assim por diante. Essa guerra não vai parar.